Olá, meus melhores concurseiros da Caixa Econômica. Professor Gil Matos, língua inglesa, aqui na loja do concurseiro. Vamos começar mostrando para vocês qual é o caminho para você exatamente se sentir tranquilo para alcançar o teu propósito, que é a tua aprovação e logo a tua nomeação aqui na Caixa Econômica Federal. Tudo bem, meus melhores? Bora para cima então? Lembrando a todos vocês que aqui na loja do concurseiro você tem um material disponível, aqui, citado bem aqui, do nosso amigo Petrônio Castro, atendimento bancário, muito importante para a tua prova. Você pode baixar o PDF, você tem um link aqui na descrição do vídeo, material para você, uma degustação aí, para você ver material de qualidade que vai direcionar você rumo à tua vitória. Além do material do professor Petrônio Castro, nós temos também aqui o nosso curso online voltado exatamente para o concurso da Caixa Econômica, ok? Videoaulas de teoria e exercícios. Você terá 2 testes simulados, revisão final online e, claro, material apostilado em PDF para ter o acesso. O trabalho voltado aí para um acesso de 180 dias e esse material completamente atualizado pelo novo edital, ok? Material pós-edital, dentro daquilo que você precisa para garantir a tua aprovação aqui no concurso da Caixa Econômica Federal. Professor Gil, qual é o valor? Apenas 320 aqui na loja do concurseiro, ok, meus melhores? Vamos começar? Língua inglesa, SESGRAN Rio, Caixa Econômica Federal. Eu sempre digo aos alunos que é uma prova de estratégias. Eu tenho que entender tudo a partir do edital. O edital coloca para a gente um caminho muito simples de texto. Ele pede compreensão de textos na língua inglesa e gramática básica, fundamentos básicos da gramática da língua inglesa. E quando nós falamos em compreensão de textos, a primeira parte desta nossa aula vai te mostrar exatamente isso aqui. O que para muitos é uma dor de cabeça muito grande quando enfrenta a língua estrangeira, né? E ele entende que não é uma prática da vida dele ler textos na língua estrangeira e de repente ele vai fazer uma prova da SESGRAN Rio. A dica que eu dou a todos, meus melhores, é que vocês têm que estudar banca, perceber qual é o perfil da banca. Eu vou mostrar isso hoje nessa nossa aula aqui na loja do concurseiro. Quando nós falamos em texto em inglês, nós temos 2 estratégias importantes para o trabalho de leitura. Eu tenho a estratégia chamada scanning e a estratégia chamada scanning. Aí tu me perguntas, professor, o que vem a ser essas estratégias? Em primeiro lugar, você pode anotar aí. Quando tem a banca SESGRAN Rio, ela tem um perfil de cobrança de textos. E o que normalmente deixa o aluno assim, a princípio assustado, é que você tem textos de 50, 60, 70, 80, 90 e até mais de 100 linhas. Então, eu vou ter que entender que eu vou ter que fazer uso de estratégias. Eu tenho 2. E ao longo do curso que nós ofertamos aqui na loja do concurseiro, eu sinalizo para o aluno exatamente qual é a melhor estratégia dentro de um padrão de comandos que são apresentados dentro da prova. Professor, o que vem a ser cada uma dessas estratégias? Vamos olhar aqui? Vamos olhar para uma das mais usadas dentro da SESGRAN Rio. Observa bem aqui a estratégia chamada scanning. Aí tu vai lembrar exatamente dessa palavra scan, escanear. Muitas vezes a prova da SESGRAN Rio, ela te oferta comandos onde você vai perceber claramente que a questão te pede uma leitura específica dentro do texto da SESGRAN Rio. Por isso mesmo, esses textos eles têm as linhas demarcadas ou parágrafos demarcados. Então, no comando dessas questões, se pede que você busque lá no parágrafo, no 3º parágrafo, tal informação. Então, se eu tenho um texto que tem, por exemplo, 60 linhas, e ele te pede o 3º parágrafo, vai interessar apenas este parágrafo para a nossa leitura. Eu vou ter uma questão que, a princípio, eu não vou precisar ler a totalidade de linhas, a totalidade do texto. É uma leitura específica. Então, aqui
eu vou fazer um processo de escaneamento, vou localizar uma informação específica. Então, o scanning, ele é uma prática que você, enquanto leitor, vai ter que saber desenvolver dentro do teu estudo e preparação para a prova da Sage Gran Rio. Por que eu digo isto? Porque muitas pessoas que têm a língua inglesa, são formados, que são bons leitores, vão entender que o texto precisa ser totalmente lido. Gente, é uma prova de concurso. E aqui nós vamos ensinar qual é o modelo de banca, qual é o modelo da prova da banca Sage Gran Rio. Então, essa aqui é uma estratégia que você vai ter que se disciplinar e entender. É o que eu preciso fazer e eu vou gabaritar e eu vou fechar a questão. A outra estratégia que nós temos, ela trabalha uma outra proposta. O skimming é quando você vai ter que lançar os olhos rapidamente sobre o texto. Aquela leitura rápida, porque de repente a banca te pede para você ler o texto mesmo. Como assim, professor? Ler o texto todo. Quando você tem esse comando que te pede para fazer uma leitura according to the text, de acordo com o texto, nós temos estratégias para diminuir a dificuldade e ter uma proposta mais objetiva, porque eu vou ter que ler o texto, mas vamos lá, ler o texto como? É diferente daqui, que eu vou ler uma parte do texto. Eu vou ter que ler o texto, mas não vou precisar traduzir palavra por palavra. Eu não vou precisar estar traduzindo literalmente, eu vou ter que compreender. Por isso mesmo o edital pede que você compreenda o texto. Compreender o texto é você lançar os olhos, fazer uma breve leitura para captar o assunto geral apenas, se for o objetivo lá da questão. São duas estratégias. Aqui o aluno vai ter o pensamento, que talvez seja a que traga dificuldade para ele, é quando ele tem que fazer uma leitura maior. Mas aí nós temos, e vamos mostrar na aula de hoje, como é que eu faço o esquema. Essa aqui é a leitura particular, ela dá uma certa tranquilidade para o aluno, porque você vai localizar, checar informações no período que aquele item lá te mostra. Vamos seguir nos melhores? Primeiro texto para exemplificar. Quando a banca te pede textos, compreensão de textos, eu coloquei propositalmente esse texto aqui, ó, intitulado Banks. E aí o aluno pensa, poxa, professor, é um concurso da Caixa Econômica. Com calma. Não é porque é um concurso bancário que necessariamente eu vou ter textos voltados especificamente para a área bancária com termos técnicos. Quando você tem um edital que te pede a questão de termos técnicos, aí você deve se preocupar. Eu teria que dominar o vocabulário desta área. No caso, eu posso até realmente ter algo relacionado a banco ou algo relacionado à tecnologia da informação, mas dentro do domínio público que nós entendemos, aquele vocabulário que é acessível, é próximo para o aluno. Tudo bem? Então, eu tenho um texto chamado, intitulado aqui Banks. Aí eu vou olhar para o texto e perceber o seguinte, eu olho logo para a pergunta aqui, ó. A pergunta que esse texto me coloca, olha lá, de acordo, according to the text, comando muito usado pela banca Sage Gran Rio, de acordo com o texto, ok? Nós podemos concluir que, então, de acordo com o texto, ele te pede uma conclusão. Mas essa questão, a partir desse comando, ela não define especificamente algo dentro do texto. Então, realmente vou ter que enfrentar o texto, eu vou ter que ler o texto. Eu vou ter que olhar para ele, como eu coloquei ainda há pouco, lançar os olhos sobre o texto, fazer uma leitura objetiva, não necessariamente traduzir palavra por palavra, mas entender qual é o assunto geral, qual é a compreensão que eu tenho desse texto. Então, aqui eu tenho uma proposta que vai fazer exatamente eu mergulhar aonde? Eu vou ter que fazer uma leitura relacionada a essa estratégia, ao skimming. O skimming, quando eu tenho isto aqui, me exige muita atenção. Eu tenho que olhar para o texto com cuidado, porque ele pode ter elementos, são detalhes, que vão me ajudar a ter a conclusão que está sendo exigida aqui. Vamos começar, então? Está aqui o texto chamado Banks. Como é que o aluno ele pode trabalhar um texto como esse? Ele pode, se ele tiver aquela tradicional atitude, eu vou ler primeiro o texto, depois eu vou para as questões. Pode ser
Você vai construir nesse preparatório até o dia da prova qual é a tua tática, qual é a tua estratégia melhor. Tu vais ganhar confiança para fazer. Então vamos ver o texto aqui. É um texto que ele não é grande, ele é pequeno. Logo em seguida, tu tens exatamente a questão e as alternativas. Alguns alunos fazem o seguinte, eles vão lendo primeiro as alternativas. Ao ler as alternativas, eles vão entender o que eles devem ter de atenção dentro do texto, ok? Por exemplo, a primeira letra aqui, ó. The person, a pessoa, usa, only, somente, the modern banking actions. A pessoa usa somente ações bancárias modernas. Vocês perceberam que eu li com muita tranquilidade? Pois é, você vai ter que usar ao teu favor uma outra proposta que dentro de provas, principalmente de inglês, estarão como aliados, né? Estarão ali te ajudando. Cognatos. Muitas palavras em inglês, elas se assemelham com o português. Por exemplo, se eu tiver a palavra aqui, ó, dentist, a palavra da língua inglesa, ela lembra algo no nosso português. Se eu tiver a palavra hospital, é uma palavra da língua inglesa que ela também vai ter a sua equivalência na nossa língua portuguesa. Eu tenho dentista e eu tenho hospital. Eu estou falando aqui dos cognatos, cognatos verdadeiros. A maioria das provas de língua inglesa da Seja Rio, ela privilegia os cognatos verdadeiros. Então, esse é um ponto de apoio para ti. Mas eu também tenho cognatos falsos. Os cognatos falsos vão fazer com que tu tenhas atenção, porque eles necessariamente não são aquilo que eles parecem. Esses aqui são os cognatos verdadeiros. Deixa eu dar um exemplo aqui de cognatos falsos. Por exemplo, isso aqui é um verbo da língua inglesa, ok? Vou escrever bem aqui, ó. Pretend é um verbo, ok? Aí o aluno olha, pretend, está parecido com o nosso português. Tu vais pensar que então é o verbo pretender. Vamos com calma. Assim como eu tenho cognatos verdadeiros, eu posso ter aqui os cognatos falsos. Como é que ficaria, professor? Aqui então, pretend não é o verbo pretender. Pretend é o verbo fingir. Aqui chama a nossa atenção, ok? Então, durante a leitura das alternativas ou do próprio texto, a banca normalmente vai privilegiar o estudo, né, teu de leitor a partir do que te apoia, os cognatos verdadeiros. Tudo bem? Vou voltar aqui, vou zerar para tu olhares. A letra A, então, ela pode ser lida e entendida na sua totalidade, ok? A pessoa usa somente ações bancárias modernas. Então, o aluno que tem essa estratégia, quando ele lê as alternativas e entende do que trata cada uma, a leitura pode ser mais rápida para ele, ok? Vamos ver a segunda? The person, a pessoa, gets a lot of money on the checking account. Então, a pessoa, aqui o verbo get, no sentido de receber, a lot of money, um quantificador. A pessoa, ela gets, ela recebe muito o quê? Dinheiro na sua conta, o quê? Checking, na sua conta corrente. Professor, mas eu não saberia o que seria checking account. Fique tranquilo. Quando eu for ler o texto, vai entender como é que nós devemos buscar essa compreensão. Terceira alternativa. We can consider, verbo modal, nós podemos, verbo poder, considerar o quê? A possibilidade da checking account be free. O que é free? Livre, grátis, para o usuário. Bom, estou falando em banco, então eu vou traduzir usuário de outra maneira. A tua relação com o banco, tu não és um usuário, tu és o quê? Um cliente, né? Então, vamos entender? Nós podemos considerar a possibilidade desta conta, que é a conta corrente, ser grátis, gratuita para o cliente. E a última alternativa, a pessoa auxiliar da negativa, tempo presente, isso aqui, ó, does not, a pessoa não tem um planning, olha aí, nosso inglês do dia a dia, plan, planejar, a pessoa não tem um planejamento
concerned about, no que concerne a economia. Ok? Vocês percebem que a proposta de leitura aqui se tornou muito próxima de digamos assim, de uma assimilação tua de leitor, ainda que tu não sejas formado em inglês. A maioria absoluta dos vocábulos são muito próximos mesmo. Vamos pegar as ideias? A pessoa só usa ações bancárias modernas. A pessoa recebe muito dinheiro na conta corrente. Nós podemos considerar a possibilidade da conta corrente ser o quê? Grátis para o cliente. E a pessoa não tem um planejamento no que diz respeito à economia. O que eu tenho que fazer como leitor? Eu olhei para as alternativas, eu entendi a discussão. Eu vou para o texto. Aí eu vou fazer aquele olhar, aquele skimming, aquele olhar geral para o texto, mas eu, aluno, na hora da prova, eu vou estar traduzindo aqui, vou colocando anotações. Qual é a palavra-chave aqui? Ações bancárias modernas. Qual é a palavra-chave, a ideia-chave aqui? Muito dinheiro na conta. Aqui, a conta ser o quê? Gratuita. E aqui a pessoa não ter o quê? Planejamento. Leva essas ideias. Na hora que você for ler o texto, tudo ficará mais tranquilo para ti. Vamos para o texto, então? Como é uma aula para você entender que tudo é estratégia, eu estou te mostrando uma. Eu peguei um texto que pede according to the text, fui para as alternativas, peguei 10 alternativas, vou ler o texto. Last week, semana passada, isso aqui é o verbo go, no passado. É a forma passada desse verbo. O que é o verbo go? O verbo ir. Então vamos lá. Last week, I went. Vamos lá, olha como é que eu vou ler na hora da prova. Semana passada, eu fui ao banco. O que é open? Para abrir. Abrir o quê? Uma checking e saving account. Tá? Por mais que eu não soubesse que é checking, o que é saving, eu vou entender isso aqui, ó. Account é favorável ao meu entendimento. Então, eu fui ao banco para abrir uma checking e uma saving account. Então, eu fui ao banco para abrir 2 tipos de conta. Vamos lá, paycheck, meu, eu não sei o que é isso, tudo bem? Meu não sei o que é depositado, ok? Dá para entender. Direto, olha o sufixo aqui, diretamente, LY, diretamente na minha checking account. E eu escrevo, eu assino cheques para pay, pagar my bills. Vamos lá. Eu estou entendendo que a pessoa diz que foi ao banco, abriu 2 modalidades de conta, ok? Que alguma coisa dela é depositada na sua conta, na sua checking, e ele escreve cheques. Espera aí, gente, cheques. Nós estamos no século 21, tudo bem? Guarda essa informação dos cheques. Segunda parte, my checking account, essa minha conta, checking, ela é free, ela é livre, gratuita. Se eu não sei o que, a minimum balance of $50. Então, essa conta que ele abriu, ela se torna free se ele aí eu engatei na hora da prova. Tu não vais parar nesta hora e ficar assim, poxa, o que é maintain? Eu vou ler para compreender. Eu não vou ler para traduzir palavra por palavra. Minha conta, minha checking account, ela é free se eu não sei o que, a minimum balance. O que seria minimum balance? Um balanço mínimo. Balanço mínimo de $50. Eu estou falando num texto bancário. Esse balanço mínimo eu posso entender assim, ó. A minha conta pode ser gratuita se eu mantiver um saldo de $50 na conta. Aí continua aqui. On a monthly basis, I have, month lembra mês. Então, numa base mensal, mensalmente, eu tenho quantos dólares? $100 automaticamente. A mesma estratégia de leitura, quando eu tenho a questão de advérbios, aqui eu vou trabalhar. Diretamente, automaticamente, vamos lá. Mensalmente, $100 automaticamente transferidos da minha checking para a minha saving account. Gente, até aqui você ficou feliz lendo o texto. Mas lembra sempre, a realidade de uma prova de banca, seja em Rio, é que você, em algum momento, vai olhar para o texto e dizer, travei aqui, como é que eu vou reagir? Eu sou concurseiro,
Então, eu tenho que compreender o texto. Eu já li as alternativas. Tem coisa aqui que já me ajuda a responder, inclusive, né? Se você tem esse grau de facilidade, você já matou a questão. Aqui ele abriu duas contas, duas modalidades, ele fala o que é que ele faz, alguma coisa depositada nessa conta, ele assina cheques, escreve cheques, a conta dele pode ser gratuita, né? Falou-se em dois valores, 50 e 100, eu estou juntando elementos. A partir daqui eu vou ver alguma dificuldade. Vamos mostrar qual é a dificuldade? A partir daqui, ó. These accounts, aqui entra um probleminha. Professor, eu não sei o que é earn. Eu sei o que é very little. Interest. Professor, interest pode ser interessante. Bora com calma. But it's better than earning nothing by leaving my money at home. Esse trecho aqui, ele traz uma dificuldade para o aluno. Principalmente porque aqui eu tenho um cognatozinho que balança a cabeça do aluno. O aluno vai pensar em interesse, ok? Mas eu tenho que ler o contexto. As contas, essas contas, não sei o que, muito pouco, o que seria? Mais, better, ok? Better vem de good, mas aí eu estou superlativando, mas eu estou fazendo uma ideia de superioridade, mas é melhor do que não sei o que, nada, não sei o que, meu dinheiro em casa. Eu posso fazer um prediction aqui, uma previsão do que seria o entendimento desse trecho do texto. Mas eu tenho que buscar a objetividade. Eu já tenho informações muito bacanas aqui. Aqui eu parei. Eu só entendi que ele fala das contas, muito pouco interest, tá? Que é melhor do que não sei o que nada, meu dinheiro em casa. Eu travei aqui. Vamos seguir? Por que vamos seguir, professor? Porque eu tenho já informações que podem me ajudar a resolver os itens lá, as alternativas. Vamos seguir? I try to deposit, eu não sei o que, depositar 150 todo mês na minha saving account para save money. Bom, aí eu vou buscar aquela ideia. Eu tenho a palavra save aqui, eu tenho uma outra que vem dela, saving. Inclusive, a outra conta, ela é chamada de saving account. Então, eu falei ainda há pouco que o checking é a conta corrente. Save é o verbo salvar. Qual é a conta nossa dentro de um banco que salva o nosso dinheiro? Salva porque é um processo de economizar. Salvar no sentido de economizar. Ou seja, salvar no sentido de poupar. Aí eu vou deduzir. Saving seria aquela outra modalidade que nós entendemos dentro de um banco, que é a conta poupança. Então vamos lá. Eu deposito 150 todo mês na minha conta poupança para o quê? Poupar dinheiro para não sei o quê, de um dia não sei o quê. Quando, prefixo que nega, expected, esperadas, inesperadas, não sei o quê, não sei o quê. Por que estou lendo não sei o quê? Porque eu estou pensando com um aluno que não sabe inglês. Como é que ele vai reagir numa prova onde ele não domina inglês? Eu vou ter que ser objetivo. Eu estou entendendo que ele tem uma conta poupança, que ele faz uma economia de 150 para as situações aqui que ele citou que você não entendeu. I also have, eu também tenho um certificado de depósito. Aí vamos para nossa leitura chamada dificuldade. Aqui eu vou quebrando. Earns, aquela mesma palavra do parágrafo anterior. Earns a higher rate of interest. But I can't withdraw the money from the account for 6 months. I'm planning on taking out a student loan to pay for college tuition. Vamos lá. Da mesma maneira que no parágrafo anterior, eu tenho um trecho que me traz dificuldades. Olha para o Gil aqui, meus melhores. Eu vou ter isso na prova da Seja Rio. Momentos em que a leitura ela traz uma quebra para mim. Lembrando que essa leitura foi plena desse texto, porque o comando pedia according to the text, pede algo específico. Como é que eu reajo diante de leituras maiores? Como é que eu devo reagir? Observe que eu
coloquei uma ideia de cor diferente para tu entender. O amarelo foram os momentos favoráveis dentro do texto, mas eu tive os momentos da dificuldade da leitura. Mas junta tudo. Essa pessoa abriu duas modalidades de conta, conta corrente e conta poupança. Tu percebestes que ela pode ter uma conta gratuita, se ela colocar quanto por mês, mantiver quanto por mês no saldo dela? 50. Tu percebeste que ela tem aqui, ó, uma organização. Ela deposita 150 todo mês lá na conta poupança. Então, tem uma pessoa que tem uma educação financeira aí, ela tem um planejamento e isso vai me ajudar. Eu tenho várias informações. Muito embora eu não tenha essa compreensão aqui, não consigo traduzir tudo, bora para a questão. Vamos lá. O que vocês fariam aqui? De acordo com o texto, nós podemos concluir o quê? A pessoa usa somente ações bancárias modernas. Bom, lá no início do texto você leu. Bora trazer a nossa lembrança aqui. Ela tem a conta corrente, ela tem a conta poupança, ela ainda assina cheques. Cheque não é, gente, uma ação moderna, ok? Eu não posso dizer que ela só usa ações bancárias modernas, porque você leu lá que ela writes, que ela assinava o quê? Cheques. Já matei a primeira, estou errada. Segunda, the person gets, recebe a lot of. Isso aqui é bem domínio público. Isso aqui é um quantifier, ele se refere a grande quantidade. Quais foram os valores que nós vimos aí? 50, nós vimos o valor de 100, nós vimos o valor de 150. Eu não tenho uma grande quantidade de dinheiro, então eu não posso marcar a letra B, porque nós não temos a lot of money, ok? Letra C, we can consider the possibility. Nós podemos considerar a possibilidade da conta corrente ser gratuita para o usuário. Vamos lembrar? Nós lemos também. Qual foi o momento que nós lemos? Quando se diz no texto que se a pessoa mantiver na sua conta o saldo de $50, a conta dela passa a ser o quê? Free. Essa informação está no texto. Então, por enquanto, qual é a alternativa que nós temos aqui? A D. A letra C. E a letra D? The person doesn't have. Ela não tem um planejamento em relação à sua economia. O que você acabou de ler no final do texto? A pessoa, ela tem lá um dinheirinho que era o maior valor, né? Qual era o maior valor? O maior valor era 150 e esse valor ele era jogado para onde? Para saving accounts. Uma pessoa que deixa $150 na sua conta de poupança, ela tem uma preocupação com a sua vida, com a sua economia e aqui está dizendo doesn't. Tudo bem? E aí? Perceberam? Nós fizemos uma leitura do texto, não necessariamente uma leitura na sua plenitude, mas buscando compreender, buscando o que nos era favorável dentro dos vocábulos, para que nós buscarmos a ideia e gabaritar a questão. Alternativa certa na primeira questão, alternativa C. Tudo bem, meus melhores? Então, bora para cima. Próxima questão. Seguindo aqui, meus melhores, aqui a explicação, como foi o processo. Nós fizemos o skimming e aí nós conseguimos matar essa questão. Segunda questão, observa com calma, um texto. Agora eu vou reproduzir algo que a banca faz muito, que não seria o scanning, seria o scanning. Como assim, professor, scanning? Dê uma olhadinha aqui, ó. Lines, as linhas, contém uma relação de. Olhando para cá, meus melhores, o que eu preciso ler aqui? Especificamente esse trecho. Bora para o texto? Está aqui. No caso, seria na prova da Sesgran Rio, um parágrafo que eles diriam para ti. Procura em tal parágrafo as linhas 3 a 5. Então, vamos aqui, ó. 3. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui, ó. 3, 4, 5. Eu só preciso, teoricamente, ler isto aqui. Professor, e o resto do texto? Não necessariamente. Dica do Gil. Quando eu tenho uma questão neste padrão, não custa nada, se eu assim entender, puxar uma ou duas linhas para cima
uma, duas linhas para baixo. Porque tu percebeste que o final desta linha não finalizou o período, eu tenho um resto de período para ler. Eu posso buscar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a ideia está bem aqui. Vamos lá. O programa incluiu 18 esportes, nos quais 4.000 atletas de 130 países participaram. Os 12 dias do evento, não sei o quê, uma série de infraestrutura, mudanças de infraestrutura, que auxiliar no futuro, ok? Auxiliar no futuro, will very much improve, melhorará the quality of life. Então eu tenho uma ideia de um evento, como foi o evento, o período do evento e o que esse evento produziu. Produziu o quê? Algo da infraestrutura, que vai melhorar a qualidade de quê? De vida. Professor, só para fechar minha compreensão, esse evento foi esse aqui, ó, Jogos Olímpicos de 2004, que aconteceu onde? Em Atenas. Mas eram Jogos o quê? Paralímpicos. Aí tu mata, tu tem a convicção. Embora tenha pedido apenas esse trecho, eu entendi que aqui eu tenho um evento, a quantidade de esportes, de atletas. Por ser um evento paralímpico, né? Durante o evento, tu percebeste mudanças aí, né, que foram feitas na infraestrutura que vão melhorar a qualidade de vida. Então, se alguma coisa mudou nesse local, foi em função do evento, na estrutura da cidade, na estrutura do que gerava em torno dos jogos. Então, eu tenho uma relação aqui. O que a pergunta nos pede? As linhas 3 e 5 contêm uma relação de quê? Repetição, oposição, comparação, causa e efeito ou negação. Aí entra você como leitor. Tu buscaste uma informação específica e tu tens que concluir. Então eu tenho aqui, ó, jogos que são paralímpicos. Ele explica um pouco sobre os jogos. Ele mostra que esses jogos, pelo perfil ser paralímpico, esses jogos promoveram mudanças na infra o quê? Estrutura. O que eu tenho aqui? Eu não tenho uma repetição, eu não tenho uma oposição, eu não tenho comparação, não foi feita uma relação com outro referencial. Eu não tenho uma negação, eu tenho uma relação de causa, eu tenho uma relação de quê? De efeito. Qual é a causa? O motivador são os jogos. Qual é o efeito? Mudanças na infra o quê? Estrutura. Aí eu volto para cá. Precisei ler todo o texto? Não. Eu precisei ler especificamente isso aqui. O que você acabou fazendo? Uma estratégia de leitura chamada o quê? Scanning. Eu escaneei o texto, procurei o que me interessava. Gabarito para essa questão, gabarito, letra C, cause and effect. Tudo bem? Na hora da prova da Sesgran Rio, vocês vão ter a maioria das questões no perfil do scanning. Bora para a próxima. Próxima questão. Um trecho de um texto e observa bem. The word this, vamos deixar bem grifado aqui, refers to. Então, eu vou localizar onde é que está o this. Para alegria de muitos aqui, é muito comum na banca da Sesgran Rio, o que eles colocam em destaque no comando, eles deixam até grifado dentro do texto. Está bem aqui o this. Então, está ali o ponto do texto que eu vou ter que ler. Então, a pergunta é, a palavra this, isso aqui é um pronome demonstrativo, ok? Ok? Eu tenho um pronome demonstrativo. This, por exemplo, eu tenho um livro bem aqui. This book. O livro está lá na frente. That book. This, usado para demonstrar coisas próximas. E o that para mostrar algo que está distante. Então, the word this se refere a quê? Esse this aqui, ele se refere a algo. Olha o que eu vou fazer. Que já foi citado. Uma dica para vocês, quando eu tenho esse tipo de questão, a que se refere tal coisa, quando esta coisa é citada dentro do texto, nos interessa ler o que vem antes, porque ele foi citado, ele diz respeito a alguma coisa anterior. Observe bem, with this information, com esta informação. Qual informação? A informação está aqui. Aí eu vou ler. Vamos ler daquela maneira? Eu participei de um projeto que era para determinar o mínimo, o que é size. Você compra roupa
não vem necessariamente mais escrito atrás tamanho, vem o quê? Size, né? Então vamos lá. Eu participei de um projeto que era determinar o tamanho da floresta, do fragmento da floresta necessário para salvar native species, espécies nativas de animais e plantas da extinção. Então, a que se refere o this? A isso aqui, a essa informação. Vamos olhar como é que nós gabaritamos essa questão. A que se refere a palavra this? Alguém que participou de um projeto pensando aí no fragmento da floresta necessário para salvar a vida dos animais. Tudo bem, meus melhores? Então, bora para cá agora. Utilização de many valuable native species. O texto não fala sobre utilização, ele fala sobre a preservação das espécies nativas, de animais e plantas. Observa o que é ser um leitor. Ele participou de um projeto que era para determinar o tamanho de uma reserva de floresta necessária para salvar. Como aqui fala de espécies nativas, o verbo não é a utilização das espécies nativas, é a preservação. Letra B, necessidade de salvar birds. O que é birds? Pássaros da extinção. Percebe que ele não fala em birds, ele não particulariza, ele deixa o sentido amplo. Qual é o sentido amplo? Animais e plantas. Qual é o erro aqui? Quando você especifica que é para salvar animais, não, para salvar pássaros da extinção. Ele não particularizou, ele falou animais e plantas. Está fora aqui a letra B. Letra C, tipo da floresta necessário para as reservas de vida o quê? Vida selvagem. A informação diz respeito a você pensar, né, na reserva de floresta necessária para a vida animal, para a vida selvagem. Tudo bem? E a letra D, destruição de milhares de espécies nativas. Em primeiro lugar, a informação é esta. Nós não vimos a quantificação. Se é dezena, centena, milhares, nós não vimos isso. O que eu não tenho no texto, eu não vou ficar deduzindo do nada. Mas o professor fala em destruição de espécies nativas. Ele está preocupado com essa destruição. Ele não fala diretamente da destruição. Ele fala que ele está preocupado com a reserva florestal para salvar as espécies nativas. Então, a construção desse verbo aqui, somado a essa informação que o texto não mostra, invalida a alternativa D. Sobrou qual alternativa? A alternativa C, o tamanho da reserva de floresta necessária para salvar espécies o quê? Nativas. Tudo bem, meus melhores? Perceberam? Nós fomos direto ao ponto aqui, ao que interessava, é um padrão de questão da Sejlan Hill. Esse comando aqui, ó, the, tal coisa, refers to. Pode anotar aí, ó, dica do professor Gil. Isso todo ano está na prova da Sejlan Hill, quando ela está promovendo aí concursos públicos. Quarta questão. Vamos com calma. The word they in the sentence, olha lá, refers to, ok? Onde é que está o they? Aqui. Olha o comando, tal palavra se refere a quê? Vamos localizar o they. Onde é que está o they? Bem aqui. O que eu vou fazer de maneira bem consciente quando eles retornaram? Eles quem? Está bem aqui, o eles. Está nesse trecho aqui, ó. O que me interessa está aqui. Quando começa as aspas. Personality questionnaires were sent out to more than 2,000 men and women without prior selection. É isso aqui que me interessa. Professor, e o que está aqui embaixo? Não interessa. Ok? Então, a que se refere o they? Ao que está aqui em cima. Questionários pessoais foram enviados para mais de 2.000 homens e mulheres sem uma seleção prioritária. A que se refere o they? Bom, sabe aquela área chamada raciocínio lógico? Pode precisar aqui. Porque, vamos lembrar, o que é o they em inglês? They é isso aqui, ó. Eles. They. Elas é um pronome, pessoal. They é usado para coisas. Ok? Sendo essas coisas no plural.
Então, o que eu tenho de they no meu entendimento nessa parte que você tem que ler? Quando eles retornaram, eles quem? Questionários pessoais foram enviados para mais de 2.000 homens e mulheres sem uma seleção prioritária. Bom, se a minha informação é o que está aqui em cima, results não apareceu aqui em cima. Ó. Results não apareceu aqui em cima. Ele aparece aqui. O que me interessa para esse modelo de comando é sempre buscar o que está sendo construído antes da palavra que é teu objeto de conhecimento de leitura aqui. Então, results não apareceu nesse trecho. Men são homens. A they. Questionnaires são questionários. São coisas, né? Também a they. Birth dates não aparece nessa primeira parte. Birth dates aparece depois. Women é they. Então vamos para o raciocínio lógico aqui. Eu tenho 3 alternativas que me mostram they. 3 alternativas. Porque men, homens, women, mulheres, questionnaires, questionários. Só que se tu considerares a letra B certa, eu tenho que considerar também women. Se eu considerares a letra B certa, vai ter que validar essa aqui também. Então, um raciocínio lógico para matar a questão, o meu gabarito aqui só pode ser qual, gente? Meu gabarito só pode ser questionários. Se eu quiser fechar com convicção, eu faço assim. Questionários pessoais foram enviados para mais de 2.000 homens e mulheres sem uma seleção prioritária. Quando eles voltaram, as datas de nascimento foram anotadas e os resultados encaminhados para um computador. Quando eles voltaram, as datas de nascimento foram anotadas. Eles quem? Os questionários. Quando eles voltaram, é que foi feito todo o trabalho de anotação precisa, porque foram colocadas as datas de nascimento. Aí eu fecho com convicção. Só poderiam ser os questionários, porque a relação deles tem a ver com isso aqui, ó, a anotação das datas de nascimento. Mas eu matei por um raciocínio lógico. Se eu olhar para o men, eu tenho que olhar para o women. Se eu marcar um, tem que marcar outro. Você não está fazendo jogo de loteria para marcar duplo, então matamos a questão ou por um raciocínio lógico ou pela compreensão desse fragmento. Tudo bem, meus melhores? Qual é o gabarito aqui? C, questionnaires. A nossa próxima questão, a última questão desse nosso material, para você entender que é uma prova de estratégias, é uma prova que você vai alinhar um trabalho bem interessante de leitor, de expertise, de leitor, de estratégias, sem transbordar naquela que é a nossa vaidade de dizer, eu sei inglês, eu domino a língua inglesa, sem dizer, eu tenho que ler todo o texto. Não, gente, você não precisa ler todo o texto. Professor Gil, eu sei só um pouquinho mais, além do The Books on the Table, não tem problema. É uma prova estratégica de leitura, mas compreendendo o texto e não traduzindo tudo. Vamos olhar para esse texto? What is the main idea of the paragraph? Vamos lá? Eu vou ler um parágrafo, o que é muito comum na prova da Sedgman Hill. Ler linhas, como eu citei numa outra questão, ler o parágrafo, ela cita o parágrafo. Nesse caso aqui, eu coloquei já só o parágrafo para ti, em função do tempo que a gente tem nessa nossa aula, para você entender como é o nosso curso, como vai ser a nossa proposta. What is the main idea of the paragraph? Eu venho para cá. Está aqui o parágrafo. Professor, o que eu vou fazer? Eu vou ler todo o texto. Mas eu vou ler de que maneira? Da maneira mais objetiva possível. Vamos juntos? During World War, Primeira Guerra Mundial, novo, comunicação eletrônica. Sou aluno que não tem todo o acervo, né, de vocabulário em inglês. Então, Primeira Guerra Mundial, nova comunicação eletrônica, 10 anos depois da invenção, rádio. Então, eu já compreendi que esse texto começa falando de uma invenção, tá? Ela está relacionada com a Primeira Guerra Mundial, o rádio. Aí ele continua. O rádio permitiu, olha aqui, indicativo de verbo no passado em inglês, na maioria dos verbos regulares, eu faço o passado, acrescentando o ED. O rádio permitiu o quê? Much more rapid installation
of communication. Então ele começa a falar que o rádio ele tem esse processo aqui que deixa ele aqui de uma maneira bem interessante, né? Uma rápida o quê? Instalação. O que apareceu no texto até agora? O rádio. Tudo bem? Aí ele fala bem aqui, at far longer rates than was possible with few telephones. Esse than é um elemento chave. Ele significa do que. Então, quando eu uso do que, eu tenho normalmente estruturas que são comparativas. Quando eu usei rapid aqui, eu estou usando a ideia do adjetivo, né? Então, aqui tem uma frase que vai comparar o rádio com alguém aqui, ó. Than was possible with field telephones. Opa, então a partir daqui, tu percebeste que eu tenho uma comparação do rádio, que surgiu recentemente, com o que existia e era usado na Primeira Guerra Mundial. Os telefones, né? Field telephone, aqueles telefones de campo, de batalha, tá? Tudo bem? Começou falando sobre o rádio e ele evolui para essa comparação aqui. Vamos seguir? Also, its invisible signals. Ele fala de alguém aqui que tem sinais invisíveis. Negativa, passado. Não podiam ser o quê? Parados pela artilharia de fogo. Quem é que tem sinais invisíveis aí? Né? Quem é que tem os sinais invisíveis? O rádio, ele tem uma vantagem, né? Diferentemente do telefone. Como é que era o telefone? Ele tem um cabeamento, então ele tem uma coisa bem visível para que o inimigo pudesse cortar a comunicação. O telefone vai ser comparado aqui com o rádio nessa questão. Observa bem. Também os seus sinais visíveis não podiam ser parados pela artilharia de fogo ou os cortadores, né, de fio, como as linhas de telefone podiam. Em mais um momento do texto aqui, ó, o segundo momento do texto é que ele compara que o rádio, quando surge na Primeira Guerra Mundial, ele tem essa vantagem dos sinais invisíveis, ao contrário, né, dos telefones, que eles têm a linha, o cabeamento. Então, aqui eu tenho mais um momento do texto comparando. Como é que termina o texto? Few improvements have been made in field telephones. Então, poucos melhoramentos têm sido feitos nos telefones, desde a Primeira Guerra Mundial. Mas esses melhoramentos no rádio, na transmissão de rádio, têm sido contínuos. Ele termina o texto, mais uma vez, comparando rádio e telefone. Vamos lá? Olha para mim, meus melhores. Do que trata o texto? Sobre comunicação na Primeira Guerra Mundial. Ele fala sobre o rádio, uma invenção recente, e a partir do momento que ele apresenta o rádio com uma vantagem, ele constrói o texto estabelecendo comparações entre o rádio e o telefone. Qual é a pergunta da questão número 5? Qual é a principal ideia do parágrafo? Com vocês, meus melhores, qual é a principal ideia desse parágrafo? Vamos lá? A comunicação, a comparação entre o rádio e o telefone. Olha como é que nós vamos fazer. Olha para a letra A. Aqui eu só falo sobre o rádio. Não é a principal ideia falar somente sobre o rádio. Está fora a letra A. Letra B. Opa, rádio e os telefones. Beleza. Usados durante a Primeira Guerra, o texto não fala que eles são primitivos. Tudo bem? Letra C. Só fala sobre o rádio. Ele quer a principal ideia. A principal ideia, tu percebeste que ela está assentada dentro de uma ideia ligada ao quê? A comparação desses referenciais de comunicação. Eu tenho telefones aqui, like field telephones, radios used during World War were primitive. Mais uma vez, a ideia deles serem primitivos. Embora eu tenha aqui, ó, rádios e telefones, olha o erro aqui. Embora eu tenha telefones e rádio, eu tenho um erro aqui. Letra E. Vamos ver a letra E? O rádio foi mais vantajoso do que os telefones durante a Primeira Guerra. Qual é a ideia principal desse texto? Mostrar, nesse aspecto de comparação, que os rádios eles eram mais vantajosos que os telefones.
Nós entendemos no texto as vantagens da rapidez, dos sinais invisíveis, de não ter cabeamento para ser cortado. Então, o texto te pediu a principal ideia. Numa prova da SESGran Rio, muito cuidado. Quando se pede de acordo com o texto, de repente eu posso ter várias informações que estão certas. Mas, por exemplo, aqui não pede de acordo com o texto, pede a principal ideia. Eu tenho que ser um bom leitor, eu tenho que ter expertise leitor. A principal ideia é o processo de comparação entre rádio e telefone. E não particularizar somente para o rádio. O rádio começa o protagonismo do texto, mas no desenvolvimento, a principal ideia é a comparação. Tudo bem, meus melhores? Fechou? Alternativa qual? Alternativa E. Chegamos ao final e vamos deixar bem claro a todos vocês. Esta é uma aula para te mostrar que você tem que ter estratégias, tem que ter expertise, tem que procurar acreditar no teu propósito, acreditar no teu sonho. Você está aqui com a gente na loja do concurseiro e você vai mudar a sua vida por inteiro. Acredite em cada dica, acredita nas estratégias, segue a gente, compre o nosso curso e você vai estar garantindo a sua vaga. Você só precisa de uma vaga, é a sua. E você só precisa de uma atitude, saber como estudar e saber como fazer a prova. Tudo bem, meus melhores? Professor Gil Matos, língua inglesa, let's go! Bora pra cima, meus melhores, obrigado a todos, sucesso na prova. Tudo bem?